fazer mais um exercício de coordenadas, de mudança de coordenadas. Acho que com esse, eu disse no começo da aula que eu ia fazer exercícios recordando, revisando e complementando. Acho que agora eu vou ficar bem tranquilo que a gente aprofundou até onde tinha que aprofundar, mudanças de coordenadas com esses exercícios que eu estou fazendo agora. O exercício que eu vou fazer em seguida, ele pede para você fazer uma integral sobre uma região e o enunciado é o seguinte: calcular a massa de uma região bidimensional. Esse que eu fiz era o terceiro, então o quarto. Massa da região D dada por conjunto dos pontos do R2 que satisfazem a seguinte condição: x menos 2y mais 3 ao quadrado mais 3x mais 4y menos 1 ao quadrado menor ou igual que 100 e a função densidade é dada por x menos 2y mais 18. Que desagradável, não é? Quem é a região de integração? São todos os pontos que satisfazem aquela equação quadrática. X menos 2y mais 3, 3x mais 4y menos 1, ambos ao quadrado, menor ou igual que 100. Pergunta de caráter geométrico. O que dá isso? Nós estamos no plano xy, eu pego aquela equação x menos 2y mais 3 ao quadrado, 3x mais 4y menos 1 ao quadrado, menor ou igual que 0. Dá uma região dentro do plano xy. Mas que formato ela tem? Como é que é o seu nome mesmo? Alfredo? Rafael. Rafael já chutou assim, elipse deslocada. É verdade. Como é que você sabe que é uma elipse deslocada, Rafael? O maior grau que vai aparecer ao quadrado. Vai ter um fator multiplicando esse ao quadrado para tornar ele uma elipse. E vai ter os fatores elevados a 1 que vai fazer ela deslocar. Fatores ao quadrado, fatores elevado a 1, constantes. Uma observação interessante, que ajuda a ver que o Rafael está falando uma coisa razoável, é juntar duas observações. Primeiro, é uma equação de grau 2 em x e y. Completa, com todos os termos. Vai ter x vezes y também. É uma equação de grau 2 em x e y completa. E você está vendo que aquela condição ao quadrado, menor ou igual que 100, são números todos positivos? Garante que essa região é limitada? Eu não posso ter pares x, y com os valores muito grandes da abscissa ordenada. Se eu tiver x e y muito grandes, de modo que aquelas parênteses fiquem grandes, negativos ou positivos, você vai levar ao quadrado e vai somar, vai passar de 100. Você tem restrições no tamanho dos pares ordenados x, y que podem entrar aí. Você não pode ter x, y indo para infinito. Senão aquela soma de quadrados daria maior do que 100. Então é uma figura limitada. Então entre as várias curvas que podem aparecer nas quadráticas, ela é limitada. Então, a mais geral possível é uma elipse deslocada. Agora, sei lá eu que elipse que é essa, né? Então, eu vou fazer uma mudança de variável. O que seria muito legal se eu pudesse escrever? Ao invés daquela coisa ao quadrado mais aquela coisa ao quadrado, se fosse um u ao quadrado mais um v ao quadrado. Então, o que o problema quer que eu calcule? Massa. O problema quer que eu calcule a integral dupla neste domínio xy, que eu estou achando muito complicado, da função x menos 2y mais 18 numa integração dx dy. É isso que eu tenho que fazer, integral da massa para dar a densidade.
Como esse domínio está muito esquisito para eu fazer essa integral, o domínio está muito difícil para eu descrever, para poder fazer a integral, eu vou fazer uma mudança de variável. Onde está escrito x menos 2y mais 3, leia-se u. Onde está escrito 3x mais 4y menos 1, leia-se v. O domínio de integração passa a ser o que agora? Nas variáveis u e v. U2 mais V2 menor ou igual que 100. Nas variáveis u e v eu tenho um círculo, que é o círculo U2 mais V2 menor ou igual que 100. Então, esta integral pode ser escrita assim. Integral dupla no domínio UV, e que é um domínio muito bom, é o domínio U2 mais V2 menor ou igual que 100, círculo de centro na origem, raio 10, da densidade, em que eu não posso mais escrever a densidade em XY, porque eu mudei de variável, tenho que escrever a densidade em UV. Mas a densidade é x mais 2y, x menos 2y mais 18. Quem que é o U? X menos 2y mais 3. Claro que isso foi de propósito. Não foi coincidência, x menos 2y mais 3, x menos 2y mais 18. O que isso tem a ver com aquilo? Essa densidade que está integrando não é exatamente este termo, mais 15, né? 15 unidades maior do que esse? Eu não chamei isso de U. Então a densidade é U mais 15 integrado du dv. E agora eu pego a pergunta do Alexandre, do Vitor, e vamos ver se a gente entendeu as respostas. Tenho que escrever alguma coisa aí? Está faltando alguma coisa? Tá. Quem que está faltando? Jacobiano. É R que eu tenho que pôr? Não, não tem R nenhum por enquanto, né? Eu tenho x, y, u e v. Que jacobiano que eu tenho que pôr? Alguém que eu tenho que calcular. Essa é uma mudança de variável que a gente nunca fez essa mudança, nunca calculamos o jacobiano. Então eu não sei quanto que é o jacobiano, eu vou ter que calcular. Isso muitas vezes acontece. Eu tenho um exercício em que a mudança de variável que eu vou fazer é uma mudança ad hoc, que é importante naquele caso. É aquele exemplo que pede aquela mudança. Daí eu faço para aquele exemplo. Nunca mais eu vou fazer essa mudança de variável. 2x menos 2y mais 3. Eu estou fazendo essa porque este exercício estava pedindo para eu fazer. Então eu preciso calcular o jacobiano. Para calcular o jacobiano, eu tenho que ter x e y em função de u e v. Contrário do que eu tenho aqui. Então eu tenho que resolver aquele sistema para tirar, é o cálculo do jacobiano, eu tenho que resolver o sistema, tirar x e y em função de u e v. Para daí calcular o jacobiano. Então isola. A primeira equação, multiplica a primeira equação por 2 e soma na segunda. Multiplica por 2 e soma na segunda. Por que isso vai fazer? Isso vai matar o y. Então, se eu multiplico a primeira por 2 e somo na segunda, fica 2u mais v. Multipliquei por 2. 2x com 3x, 5x. Menos 4y com 4y cancelou. 6, porque eu multipliquei por 2, menos 1, mais 5. Então, 2u mais v igual a 5x mais 5. Passa o 5 para lá, fica menos. Passa o 5 dividindo. X é igual a 2u sobre 5 mais v sobre 5 menos 1. Esse 5 mudou de lado, ficou menos 5, e depois eu passei esse 5 dividindo.
Por isso que está todo mundo dividido por 5. Acompanharam? Agora, bom, pode fazer uma coisa parecida para achar o y. Pode fazer a primeira multiplicar por menos 3 e somar, por exemplo. Mata o y, mata o x. Se você multiplica por menos 3 e soma, fica v menos u, ou menos u, menos 3u mais v. Multipliquei por menos 3 e somei, menos 3u mais v, menos 3x com 3x cancelou, 6y com 4y dá 10y, e eu multipliquei por menos 3, ficou menos 9, com menos 1, menos 10. Então eu isolo y como sendo menos 3u sobre 10, mais v sobre 10, e esse menos 10 passa para lá, fica mais 10, divido por 10 mais 1. Observem com cuidado se vocês entenderam o que eu fiz e por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu preciso do determinante da matriz jacobiana, que é formada por del x, del u, del y, del u, del x, del v, del y, del v. Eu preciso ter x e y em função de u e v para poder fazer essa conta. Que é o conceito de jacobiano. Isso dá, para este exemplo, del x, del u, 2/5, del y, del u, menos 3/10, del x, del v, 1/5, del y, del v, 1/10. Determinante, 2/50, troca o sinal, mais 3/50, dá 5/50, que é 1/10. Eu preciso exatamente do módulo deste determinante, que é 1/10. Então, jacobiano em módulo é 1/10. E eu volto aqui para essa fórmula que não estava completa. Eu mudei de variável aqui, passei de xy para uv. Então agora eu volto a completar essa fórmula colocando aqui 1/10. E quem é esse 1/10 que eu acabei de escrever aqui? É o jacobiano da transformação φ. Alguma dúvida? Agora eu tenho que fazer essa integral. Como é que eu faço essa integral? Polares. Em que variáveis que eu vou fazer polares? UV. Então agora eu vou fazer mudança de variável para coordenadas polares sobre as coordenadas UV. U é igual a R cosseno θ, V é igual a R seno θ, θ variará de 0 a 2π, R variará de quanto a quanto? De 0 a 10. Porque em coordenadas UV é o círculo de centro na origem, raio 10. E aquela integral, que é igual a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 10, U mais 15. O que eu escrevo no lugar de U mais 15? R cosseno θ mais 15. E a integral é dr dθ.
E o jacobiano, que é quem? R. Esse não precisa calcular de novo, né? Aqui eu tive que calcular o jacobiano porque era uma mudança de coordenadas que eu nunca tinha trabalhado com ela, não sabia o valor do jacobiano. O jacobiano das polares é uma coisa padrão, não tenho que ficar recalculando. Como é que é? Sim. Eu esqueci. Como é que é seu nome mesmo? Paula. Obrigado, Paula. A Paula fez uma observação. Vocês já perceberam como que eu sou distraído, né? O que eu esqueci de copiar de lá para cá? 1/10. Sim, obrigado, Paula. Tem um R aqui das coordenadas polares e tem em algum lugar 1/10. Quem for bom de integral, percebe que não tem que fazer a integral, pode jogar fora o R cosseno θ. Por quê? Você integra aqui em R2 dá R3/3, substitui de 0 a 10, e lá na frente eu vou integrar cosseno θ de 0 a 2π. Quanto que é a integral de cosseno θ de 0 a 2π? 0. É um ciclo completo da função cosseno, não está ao quadrado, não tem módulo, é 0. Tem um ciclo completo da integral do cosseno é 0. Então, às vezes, a gente consegue perceber que uma integral pode ser dispensada. Esse pedaço da função não vai contribuir com nada. Essa integral dá 0. Então, sobra só 1/10 da integral de 0 a 2π. Essa integral eu desprezo. 15R, que a primitiva é 15 R2/2, de 0 a 10. Para integrar d θ. Isso dá 100. Divide por esse 2, por esse 10, dá 10. Vezes 15 dá 150/2. Da integral de 0 a 2π, de 150/2 dθ. 150π. O 2π multiplica, cancela. Interessante, não é? Então, o que esse exercício... eu não tinha feito exercícios em que eu tinha explorado isso ainda. Mudanças de coordenadas que não são a padrão. Não é nem polares ou em 3 dimensões, não é nem a cilíndricas, nem a esférica. Se você tem um problema que te sugira uma mudança de coordenadas, você faz... calcula o jacobiano, para calcular o jacobiano você isola o x e o y, faz a mudança, calcula o jacobiano e trabalha. Precisa ver como é que os domínios vão mudando quando você faz. Nesse caso foi muito fácil, porque o domínio mudou para um círculo.